Olá, veja os destaques de hoje do seu bolso. Procura por crédito aumenta em agosto. Confiança do comércio recua em setembro. Governo arrecada mais de 12 bilhões com o leilão de usinas. Compras com cartões crescem no primeiro semestre. Plano de melhoria do Pinto Martins será entregue até o dia 30. O seu Jornal Econômico está no ar. No mês passado, a procura por crédito cresceu no país. Especialistas avaliam que a tendência ao consumo, diante da melhora na economia, colaborou para o aumento. O Serviço Central de Proteção ao Crédito informou que em agosto a procura do consumidor por empréstimos no Brasil avançou 5,2% na comparação com julho. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 1,9%. Já no acumulado de 12 meses, terminados em agosto, houve desaceleração no ritmo de queda para 5,1%. Em julho, a alta foi de 1,3%. O avanço do indicador mensal mostra que gradualmente ele está voltando para um patamar próximo da neutralidade. Com a retomada da atividade econômica, especialistas avaliam que a propensão ao consumo também inicia um movimento de recuperação, colaborando para o aumento da procura por crédito por parte dos consumidores. Diante da recente melhora na perspectiva de juros e inflação, o Serviço Central de Proteção ao Crédito espera uma retomada mais consistente do índice nos próximos meses, que deverá atingir níveis positivos até o primeiro trimestre de 2018. Na avaliação por segmento, o indicador mostra que para as instituições financeiras houve queda de 9% na demanda por crédito, enquanto para o segmento não financeiro o recuo foi de 2,5% nos últimos 12 meses até agosto. O governo federal arrecadou mais de 12 bilhões de reais com o leilão de 4 usinas hidrelétricas realizado em São Paulo. O valor arrecadado foi quase 10% acima do esperado. As 4 usinas são operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais, mas estão com as concessões vencidas. Juntas, elas têm capacidade de gerar mais de 2.900 megawatts de energia. O dinheiro pago pelas empresas vai ajudar o governo a abater a meta fiscal, que prevê um déficit de 159 bilhões em 2017. A confiança do comércio recuou no mês. Mas mesmo com o resultado, a melhora no desempenho do setor vem aumentando a segurança dos empresários. No Brasil, o nível de confiança do comércio caiu em setembro, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O indicador de confiança do empresário do comércio recuou 0,3% em relação a agosto para 104,8 pontos. O resultado ainda ficou acima da zona de 100 pontos, indicando otimismo por parte dos comerciantes. Na comparação com setembro de 2016, o índice teve alta de 12%. Mesmo com a queda mensal, a melhora gradual no desempenho do comércio vem promovendo o aumento da confiança dos empresários do setor em 2017. O fim do período de saques das contas inativas do FGTS piorou a avaliação dos varejistas em relação às condições atuais, que recuou 1,5% em setembro na comparação com agosto. Já em relação a setembro do ano passado, o indicador registrou um salto de 42%. O levantamento apontou que 35% dos empresários consideram o desempenho do comércio melhor do que há um ano atrás. No mesmo período de 2016, esse percentual alcançava 22,8%. As perspectivas dos comerciantes para o curto prazo registraram piora de 0,4% na passagem de agosto para setembro, mas na comparação com setembro do ano passado, houve melhora de 2,5%. Na avaliação de 78% dos empresários, a economia vai melhorar nos próximos 6 meses. Em agosto, esse percentual era de 77%. As intenções de investimento do comércio tiveram aumento em setembro na comparação com agosto e em relação ao mesmo mês de 2016 para contratação de funcionários e estoques. Para a Confederação, a retomada gradual das vendas do varejo no curto prazo está fortalecendo o cenário de desempenho do comércio em 2017, mas a recuperação mais vigorosa será determinada pela evolução do mercado de trabalho, principalmente com a geração de postos formais. Nesta quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,84%, cotado a R$ 3,19 na venda, no terceiro avanço seguido e no maior valor desde 14 de agosto. O euro terminou a sessão em alta de 0,45%, valendo R$ 3,75. Já a Bovespa fechou em queda de 0,7% aos 73.796 pontos,
na quinta baixa seguida. O resultado foi influenciado pelo desempenho negativo dos papéis da Petrobras, da Ambev, do Bradesco e do Banco do Brasil. As ações da Vale subiram, enquanto os papéis do Itaú, Unibanco, terminaram quase estáveis. A greve dos Correios já conta com a adesão dos 26 estados e do Distrito Federal. A paralisação é parcial, com redução de funcionários nas agências e afeta principalmente a área de distribuição. As agências franqueadas, que contam com 1.000 unidades, não estão participando da greve. Já as agências próprias totalizam mais de 6.500 pelo país. O Tribunal Superior do Trabalho determinou o mínimo de 80% de trabalhadores em cada setor da empresa, sob pena de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Um levantamento dos Correios mostrou que mais de 90% do efetivo total no país estava trabalhando na terça-feira, o que correspondia a 98.350 empregados. As capitais são responsáveis por mais de 50% do valor movimentado com cartões de crédito. Já em relação às compras realizadas com débito, as cidades do interior apresentam uma maior participação. Os brasileiros movimentaram 580 bilhões de reais com cartões de crédito e débito no primeiro semestre, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são de um estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões e Serviços, que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. Os cartões de crédito registraram 354 bilhões, numa alta de 5,1%. Já os cartões de débito tiveram um crescimento de 8,4%, com 226 bilhões movimentados. No primeiro semestre, o número de transações com cartões foi de 6 bilhões e 400 milhões, num crescimento de 7%. Os cartões de débito foram mais usados pelos consumidores no período do que os de crédito, com 3 bilhões e 500 milhões de transações. O uso dos cartões continua mais concentrado no Sudeste, que detém 60% do volume financeiro movimentado. Além de ter a maior participação, a região foi também a que apresentou o maior crescimento. As capitais do país foram responsáveis por mais de 50% do valor movimentado por meio de cartões de crédito no período. Já em relação às compras realizadas com débito, as cidades do interior tiveram a maior participação, com 57,9%. E a taxa de juros do rotativo do cartão, para quem paga o valor mínimo da fatura, continuou em queda no mês de agosto. A taxa chegou a 221% ao ano no mês passado, com redução de 2,4 pontos percentuais em relação a julho, de acordo com dados do Banco Central. Já a tarifa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura subiu 2,1 pontos, indo para 506,1% ao ano. Com isso, a taxa média ficou em 397,4% ao ano, com queda de 1,6 ponto percentual em relação a julho. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando ele paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O projeto de melhorias do aeroporto de Fortaleza deverá ser entregue até o final do mês. A medida faz parte da primeira fase de mudanças do terminal aéreo, com prazo de conclusão até outubro de 2019. A nova concessionária do Pinto Martins terá até o dia 30 de setembro para entregar à ANAC o plano de transferência operacional, projeto que visa desenvolver a infraestrutura no aeroporto de Fortaleza. Em nota, a Fraport afirmou que o programa levará em conta as necessidades específicas do terminal e que está rigorosamente dentro do prazo para todas as atividades previstas. Depois do envio, a ANAC terá 20 dias para analisar o plano. A empresa destacou ainda na nota que, pelos termos do acordo de concessão, a Fraport Brasil é obrigada a desenvolver a infraestrutura nos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre por meio do Programa de Investimentos Obrigatórios, que inclui a expansão dos terminais, extensão das pistas, remodelação das áreas de tráfego e reformulação do sistema rodoviário dos aeroportos. Além disso, a Fraport informou que ambos os terminais receberão novos sistemas automáticos de gerenciamento de bagagens e controle de segurança e novas pontes de embarque de aeronaves. Também será instalada uma rede Wi-Fi de alta velocidade para aprimorar o atendimento aos passageiros. Essas medidas constituem a primeira fase de mudanças no Pinto Martins, com prazo de conclusão até outubro de 2019. Uma segunda fase de expansão do terminal deverá ser finalizada até outubro de 2021. E o seu bolso está terminando, mas você pode se comunicar agora conosco pelo WhatsApp ou por e-mail. Obrigado pela companhia, continue ligado aqui na nossa programação.
e até amanhã.